25. Acompanhe comigo a leitura. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 22 ao 25, diz assim: Então Araúna disse a Davi: Que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a carga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém, o rei Davi disse a Araúna: eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. E a praga cessou no meio de Israel. Glória a Deus. Podeis sentar? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Todos conhecem o episódio, o texto bíblico, ele é muito conhecido, mas eu fico seguro em Deus, porque a palavra do Senhor, ela é sempre nova, a cada dia ela é nova. Glória a Deus. E Deus sempre nos surpreende por sua palavra. Glorioso é o Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. No episódio descrito, o rei Davi tinha uma opção a escolher, ou duas opções a escolher. De fato, ele tinha uma, mas as aparências lhe traduzia duas opções. Primeiro, aceitar a ajuda de Araúna e oferecer o sacrifício ao Senhor. Segundo, pagar o preço devido, direcionando a responsabilidade tão somente para si mesmo, sem compartilhar com outras pessoas. Glória a Deus. Presta bem atenção nisso aqui, porque é interessante esta palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, ou contigo também. Eu tenho plena segurança nisso, de que Deus estará falando conosco através da sua palavra. Glória a Deus. O episódio conta de que Davi estava com uma crise com Deus. Olhe para mim, Davi estava vivendo uma crise com Deus. E o texto revela que aquela crise era de escala nacional. Toda a nação estava sendo afetada. O texto diz. O texto diz que Deus então permite que Davi visse o anjo do Senhor, que veio para destruir a cidade de Jerusalém. E muitos já haviam morrido. E Deus então permite que Davi visualizasse aquilo, o terror acontecendo, a destruição para acontecer. E o anjo ia acabar com a cidade de Jerusalém. Deus então intervém no contexto. Deus intervém e nós aprendemos aqui nesse texto bíblico algo importante, algo assim de suma importância. Glória a Deus. Nós iremos falar sobre sacrifício. O sacrifício genuíno tem um preço. Presta bem atenção. Existem vários tipos de sacrifício, vários tipos de sacrifício. Mas o sacrifício genuíno, ele tem um preço a ser pago. O sacrifício genuíno, ele tem um valor.
E o texto nos aponta de que o valor não é pequeno, mas sim grande. O sacrifício genuíno, ele nos traduz um valor grande a pagar. E poucos, olhe para mim, poucos são aqueles que estão dispostos a pagar o preço por um sacrifício genuíno ou por um genuíno sacrifício. Glória a Deus, aleluia. No episódio diz o texto que Davi, alertado e orientado pelo profeta, ele vai para o local devido indicado. Chegando no local, a eira de Araúna, o profeta disse assim: olha, rei, vai lá e oferece, levanta, ergue um altar e oferece um sacrifício ao Senhor lá na eira de Araúna, bem exatamente no local onde Abraão, o patriarca Abraão, havia sacrificado o seu próprio filho, ou ia oferecer o seu filho em holocausto, Isaque. E houve uma intervenção de Deus no momento, e ele ofereceu um animal ao Senhor. E naquele mesmo local iria ser construído o templo ao Senhor de adoração. Ali era o local. E o profeta diz assim: vai lá, naquele local, e levanta um altar e sacrifica ao Senhor, porque assim o Senhor quer. Preste atenção que Deus, através do profeta, orienta Davi para que ele erguesse um altar e oferecesse um sacrifício. Davi é tão inteligente que Davi vai ao local, e chegando ao local, Davi entende que Deus não aceita sacrifício a não ser que esse tal sacrifício seja genuíno, digno da aceitação do Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Se o meu sacrifício, o seu sacrifício, não for genuíno, digno da aceitação do Senhor, nós iremos sacrificar? Iremos, mas não tem valor. E quantas pessoas que sacrificam sem valor algum, e elas não se importam. Presta atenção que nós aprendemos com Davi. Davi vai ao local indicado. Chegando ao local, de repente vem o dono da posse, o dono do local, diz assim: olha, rei. Davi diz: quanto que tu quer por esse local aqui? O dono do local olha para Davi e diz assim: tu és o ilustre rei de Israel. Porque começa assim, né? As interferências vêm de maneira que não nos assusta. Preste atenção que isso é profético. As interferências vêm de maneira a nos enganar. As interferências, elas virão de uma maneira a nos fazer cochear entre dois pensamentos. Continue ligado aqui em mim. As interferências, elas virão de uma maneira a nos fazer ter duas opções. Primeiro, Davi tinha uma opção apenas. Ele vai para o local e lá ele iria levantar um altar, pagar o preço e oferecer a Deus. E agora, de repente, diante do local, diante da situação, Davi agora tem mais uma opção. E qual era essa opção? Ter a ajuda do dono da posse. Ei, cuidado com as interferências ao teu sacrifício ao Senhor. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, as interferências, elas virão para tirar o valor devido do teu sacrifício ao Senhor. E aí você vai com o peito cheio de vontade, com o seu coração cheio de fé, para oferecer algo genuíno a Deus. De repente atravessa alguém pelo caminho e levanta uma questão, levanta algo e fala algo, e você para, e agora você já deixa de ter apenas uma opção, a não ser duas agora. E aí cabe a você ser espiritual para aceitar essa segunda opção ou continuar firme no seu propósito. Fizeram isso com Cristo, fizeram isso com o Senhor. Quando os textos sagrados revelam que quando ele já estava no fim do seu ministério, no auge da sua fama, diz o texto bíblico que
vieram uma comitiva de gregos, os gregos ricos, milionários, muitos ricos, e vieram a Jesus em particular, que a Bíblia não revela o particular daquela reunião, mas a Bíblia revela quando Jesus sai daquela reunião, depois de ter conversado com aqueles homens milionários. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ficará ele só, mas se ele morrer, aleluia, ele salvará a muitos para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus ia caminhando com um propósito. E qual era o propósito de Jesus? O seu sacrifício na cruz do Calvário. Era dor, era sofrimento, era aflição. E o que é que os gregos estavam oferecendo para Cristo? Uma vida de pompa. Uma vida de pompa, uma vida de regalia. Olha, vem cá, a gente vai dar tudo que você quiser, porque você é um homem famoso. Nós iremos mudar a sua vida, nós seremos a sua comissão, e você estará no auge da fama. Quantas pessoas que já pararam diante de tais propostas? Quantas pessoas que sucumbiram diante de propostas grandiosas aos olhos humanos? Só que Davi estava indo para um sacrifício genuíno a Deus. Davi estava indo para um sacrifício que pudesse alcançar o coração de Deus. E o diabo sabe quando você tem um coração voltado para Deus. Satanás, ele sabe, e ele fará de tudo para te fazer mudar de ideia, para te fazer mudar o rumo, para que você venha tomar uma direção oposta. Sabe quando você está perto, se aproximando, e de repente começa a surgir as interferências? E quantas pessoas que estão me ouvindo agora, centenas delas, ou até milhares delas, estão me ouvindo agora e sofreram circunstâncias assim. Davi estava indo para um sacrifício genuíno, e de repente vem um homem fazendo elogios. Ó rei de Israel, grande rei. Não, peraí, olha, está aqui tudo, não precisa você me pagar não, pode oferecer, fica à vontade, está aqui ó, o holocausto que você precisa, os animais, está aqui tudo que você precisa para você poder oferecer o sacrifício ao Senhor. E ele diz assim: olha, quem sabe o Senhor aceitará a tua oferta. Que o Senhor aceite a tua oferta. Isso gera uma exclamação de sim ou não. Ele oferece tudo para Davi, ele intervém, e Davi, determinado, diz para ele: não, eu não vim até aqui para deixar de pagar para o Senhor aquilo que o meu coração estava determinado a pagar. Quantas pessoas que Deus colocou no coração para fazer para Deus, mas de repente vem uma interferência, de repente vem alguém: rapaz, por que você vai fazer isso? E às vezes é dinheiro mesmo, porque no caso de Davi aqui foi dinheiro. E ele agora estava cogitando para que Davi não aplicasse o dinheiro que ele havia trago para pagar. Davi veio determinado: quanto é? O que for devido eu pagarei, porque eu quero oferecer ao Senhor um sacrifício genuíno que Ele possa receber de mim, sem nenhuma interferências. Quantas pessoas que passaram o mês inteiro, o ano todo, a semana toda, no coração: eu vou fazer para Deus, eu vou fazer para Deus. De repente vai o marido, vai a mulher, vai o amigo, vai não sei quem, e rapaz, olha e tal, e aparece outra coisa, e a pessoa sai do projeto e deixa de oferecer a Deus um sacrifício genuíno. Pastor, o senhor está falando de dinheiro para a obra? O texto está falando disso. Ou você pensa que Deus vai usar quem para abençoar a sua obra? Deus vai usar quem?
Deus vai usar a mim e a você. Deus vai usar aquele que Ele escolheu para fazer a sua obra. Eu e você. Presta bem atenção. A maioria das pessoas oferecem um sacrifício que não tem valor algum para Deus. Porque antes de chegar ao altar, as interferências mudou o seu foco. Aí o camarada investe em outras coisas, menos no reino de Deus. Você quer agradar a Deus? Ofereça aquilo que Deus colocou no seu coração a fazer. E não permita que nenhuma interferência venha te tirar o propósito. Aleluia. O versículo 22 diz: então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, olha, facilitando as coisas, a carga dos bois para a lenha, facilitando as coisas. Ei, você acha que o diabo vai conseguir te convencer como? Complicando as coisas? Não, ele vai facilitar as coisas, vai te dar possibilidades para você cochear entre dois pensamentos e deixar de oferecer aquilo que Deus colocou no teu coração a fazer. Quando Deus usou o profeta lá para avisar para Davi: vai até o local e compra, paga o preço, oferece o sacrifício. De repente alguém agora resolve intervir e facilitar. Olha, aqui está o debulhador de cereais, facilitando. Aqui está os bois, a carga dos bois para as lenhas. Davi ia ganhar tempo com aquela facilitação. Davi ia ganhar tempo com aquela facilitação. Davi ia gastar menos dinheiro com aquela facilitação. Davi ia pagar menos, ia ganhar tempo e ia oferecer um sacrifício. Ei, olha para mim. Ele não ia deixar de oferecer um sacrifício. Os animais estavam ali, tudo estava ali, o enredo era perfeito para ele oferecer um sacrifício. E ele ia oferecer um sacrifício sem pagar. Não ia lhe custar 50 moedas de prata, não ia lhe custar absolutamente nada. Ele ia receber e oferecer o sacrifício, e ele ia voltar para o profeta e dizer: olha, eu ofereci o sacrifício. E de fato ofereceu. Mas foi genuíno o sacrifício? Foi genuíno? O importante é nós sabermos: aquilo que nós estamos oferecendo para Deus é genuíno ou é de segundo plano? Porque nós, com nossas limitações, eu digo isso porque nós precisamos ser alertados pela palavra de Deus todos os dias. É por isso que nós precisamos estar na casa de Deus, sendo confrontados pela palavra, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, porque nós vamos entrando no eixo do Senhor. Porque muitas são as interferências. E as interferências, elas vêm para tirar a nossa espiritualidade. As interferências vêm para poder suavizar o efeito dos nossos sacrifícios a Deus. Aleluia! A maioria dos sacrifícios oferecidos na igreja não tem valor algum. Pastor, mas foi um sacrifício. Foi, santo. Foi, santa. Mas não tem valor que deveria ter quando você saiu da sua casa. Não tem o valor que deveria ter quando Deus tocou no teu coração. Faça isso, porque Deus toca. Quantos creem assim, diga amém. Quantas pessoas que eu escuto: pastor, olha, fazem dias que Deus tocou no meu coração para fazer isso com a obra. Ah, é? Que bênção, glória a Deus. Às vezes dá vontade da gente falar assim: por que demorou tanto? Mas quem sabe alguém se ofende, né? Então você respira fundo, abençoa a pessoa, glória a Deus, aleluia. Deus fala no coração, sim, o Senhor fala. Será que nós estamos dispostos a oferecer um sacrifício genuíno diante de Deus? Ou vamos oferecer qualquer sacrifício? Se Davi aceitasse, também seria um sacrifício. Presta atenção nisso aqui.
Se Davi aceitasse, também seria um sacrifício. Mas o rei sabia o valor de um sacrifício. Aleluia. A maioria não dá a devida importância ao tipo de sacrifício que está oferecendo a Deus. Os sacrifícios podem ser aceitos ou rejeitados. Presta atenção nisso aqui, versículo 23. Os sacrifícios podem ser aceitos ou rejeitados por Deus. Versículo 23 diz assim: tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou que o Senhor, seu Deus, não era o Deus dele, que o Senhor, seu Deus, aceite a tua oferta. Isso nos faz entender que o nosso sacrifício pode ser aceito ou rejeitado, mas é um sacrifício. Ei, presta atenção, é um sacrifício, não deixa de ser, porém Deus pode aceitá-lo ou Deus pode rejeitá-lo. O texto está revelando isso. E Araúna, observe a interferência de alguém que não servia ao mesmo Deus de Davi. E quantas vezes nós damos ouvidos a alguém que não serve ao mesmo Deus, na mesma ênfase que você serve? O camarada é um atrapalhado, sei lá, incrédulo, alguma coisa, ele intervém, entra pelo meio, faz aquela bagunça e o crente perde o foco. Deus colocou algo no coração dele ou dela, mas de repente vem lá alguém que não crê no mesmo Deus que ele serve e intervém. Daqui a pouco o cara está investindo em outra coisa, porque é mais importante, porque julga ser mais importante, e deixa de investir no reino de Deus, oferecendo um sacrifício genuíno. A pauta aqui do texto é essa, é o sacrifício genuíno de Davi. A pauta do texto é essa, é alguém interferindo, tentando fazer com que Davi deixe de oferecer um sacrifício genuíno a Deus. E ele dá, é como que, tomara que o teu Deus aceite a tua oferta. Ele coloca em dúvida, porque Davi está dizendo: não, eu prefiro pagar. Rapaz, olha, eu estou te dando tudo aqui, você vai ganhar tempo. Não, eu prefiro pagar assim mesmo. Olha, eu vou facilitar tudo. Tomara que o teu Deus aceite a tua oferta. Quantas vezes nós mudamos os planos que estão em nossos corações, porque alguém interferiu, alguém que não tem a mesma fé que você, interferiu e desviou a sua atenção. Abra o seu coração, por favor, deixa Deus falar contigo. De fato, a intenção de Araúna era em participar daquele momento tão importante, e a participação dele era para enfraquecer o valor do sacrifício do rei Davi, que seria oferecido ao Senhor. Davi estava em uma crise pessoal com Deus, e Davi sabia. Olhe para mim, por favor, eu estou pregando para você. Davi estava em crise pessoal com Deus, e ele sabia que era com um sacrifício genuíno no altar do Senhor que ele resolveria as suas crises para com Deus. Quantas pessoas estão vivendo em crise, continuam em crise, passa o ano em crise, 2 anos em crise, 3 anos, o camarada diz: pastor, eu ainda estou em crise. Olhe para mim, quando é que você vai acordar, abrir os olhos e entender que um sacrifício genuíno pode tirar você da crise? Davi saiu da crise com Deus, ele saiu da crise com Deus quando ele se permitiu pagar o preço, fazer aquilo que Deus havia orientado a ele a fazer. Aleluia, bendito seja Deus. É tão empolgante, interessante imaginarmos que Deus fala ao nosso coração da maneira em que devemos fazer para Ele mesmo, e nós é que somos o desobediente. Por que Deus faz isso? Sabe para que é, santo? Para esfregar na tua cara e dizer: olha, eu te avisei, eu te mostrei, eu te disse, eu te incentivei, eu falei contigo e você não me deu ouvido. Porque veio Araúna lá, que nem serve a Deus, que não tem nada não sabe nada de sacrifício. Veio o tal do Araúna lá, interrompeu, interferiu, e você não fez aquilo que Deus disse para você fazer.
Aleluia. Bendito seja Deus. A participação de Araúna era o quê? Enfraquecer o sacrifício de Davi, enfraquecer o valor do sacrifício de Davi, que estava em crise com Deus. Desviou toda a interferência. Davi estava em uma crise com Deus e com muita sabedoria desviou toda a interferência ao seu sacrifício ao Senhor. Tinha que ser genuinamente para não ser rejeitado. Presta atenção, o sacrifício pode ser rejeitado. Pastor, qual é a diferença quando Deus aceita um sacrifício e quando Deus rejeita um sacrifício? Olhe para mim, já já você vai entrar em crise com Deus. Essa é a diferença. Você vai descobrir, porque logo você vai entrar em crise com Deus. E Davi estava em crise. E a crise de Davi era em escala nacional. Deus mandou a maldição, a peste estava assolando, milhares estavam morrendo, e a Bíblia diz que Deus permite que Davi enxergue o anjo com espada desembainhada para destruir Jerusalém. E o sacrifício genuíno sanou a ira, acabou a crise. Você está entendendo a voz do Senhor? Levante a sua mão para o céu e dê glória a Deus. Se você entende a voz de Deus nesta noite falando com você, abra a tua boca e dê glórias ao Senhor, porque Ele está aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Sabe por que Davi queria sair daquela crise? Ele foi até o altar para sair daquela crise. Ei, presta atenção. Nós, quantas vezes estamos em crise com Deus? Onde é o lugar de você acabar com as suas crises? No altar do sacrifício. Ali é o lugar. No altar do sacrifício é o local de você sair, se libertar da crise. Eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida, para que você saia da crise nesta noite. Saia da crise com Deus e seja abençoado. Toda interferência do inferno seja desfeita, toda maldição do inferno seja destruída, e você seja alcançado pela mão poderosa do Senhor que está aqui. Quantos podem sentir a presença de Deus? Glória a Deus. Na maioria dos casos, as intervenções de supostas pessoas são para enfraquecer o valor do sacrifício. Você calcula pagar um preço, vem alguém e muda tudo. E o que você planejou, como que se estivesse te ajudando. Olha isso, irmão. Como que se estivesse te ajudando. Presta atenção, abre o teu olho. Isso é uma maldição e não uma ajuda. Isso é claro no texto aqui. Como que se estivesse ajudando. Sabe, não, deixa que eu te... Rapaz, abre o olho. Crente é sacerdote. Nós somos uma nação sacerdotal. Sabe o que é que significa isso? Sacerdote significa o sacrificador, aquele que sacrifica. Você é um sacrificador, eu sou um sacrificador. Nós somos uma nação sacerdotal, um povo que vai ao altar, um povo que se lança ao altar, um povo que busca o altar, um povo que está constantemente ao pé do altar, sacrificando ao Senhor. Tomara a Deus que o meu sacrifício e o teu não tenha valor genuíno diante de Deus, e toda interferência maldita seja desfeita no nome santo de Jesus. Se você pode receber isso aí profeticamente na tua vida, seja liberto em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. O resultado é o seu sacrifício ser rejeitado e você ainda continua em crise com Deus. Passa 1, 2, 3 anos e o cara continua em crise com Deus. E ele só sabe contar crise. E ele não consegue enxergar que tipo de oferta ele tem levado ao altar do sacrifício. Porque muitas coisas vêm interferindo, permitindo com que ele não faça aquilo que está no coração a fazer. Davi sabia como que era o sacrifício que Deus aceitava.
Mas Araúna quis desviar aquilo que Davi já conhecia. Deus queria que Davi pagasse o preço, ponto final. Pastor, Deus está sendo rigoroso? Não, Deus quer ensinar a mim e a você a priorizarmos as coisas do céu. Você está entendendo isso? Viva esta vida terrena intensamente, mas não se esqueça de viver intensamente ao pé do altar, glorificando e exaltando a este Senhor que te deu a vida, a este Senhor que te permitiu levantar pela manhã, a este Senhor que te deu um sono tranquilo, a este Senhor que te deu emprego, a este Senhor que te deu possibilidade, a este Senhor que tem guardado a tua vida, a este Senhor que tem protegido a tua vida, porque o inimigo já teria nos engolido vivos, diz o salmista no Salmo 124. Eu e você ainda existimos, porque somos alguém na terra que Deus ainda quer receber um sacrifício genuíno no altar do Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Glória a Deus. Abra o seu coração. O sacrifício tem um preço a ser pago. Versículo 24. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus, oh glória, aleluia, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus, não é teu, mas é meu, então eu reconheço que é meu, não é teu, mas eu reconheço que ele é meu, e eu não oferecerei ao meu Senhor, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nada que não me custe dinheiro. É isso que Davi está dizendo. Eu não oferecerei ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe dinheiro. Está falando de dinheiro, meu irmão? Falando de dinheiro, hoje as pessoas querem matar os pastores, né? Você quer aprender a palavra de Deus, você quer me amaldiçoar. Amaldiçoa um arauto de Deus que você vai ver onde você vai parar. O texto diz assim, não, Davi diz não, não. O meu propósito está no meu coração. Quem colocou foi o meu Senhor. Vem de Deus, você pode dizer amém? Amém. Vem de Deus, o sentimento seu para com a obra de Deus vem de Deus, o sentimento seu para com o altar do Senhor vem de Deus, aleluia, vem de Deus para o seu espírito. Não permita que nenhum espírito maligno venha te fazer mudar, porque são 3 espíritos que atuam no mundo. Olhe para mim, 3 espíritos que atuam no mundo: espírito do homem, espíritos malignos e espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Permita que Deus trabalhe na sua vida, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe dinheiro. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Os bois estavam ali à disposição. Davi diz, não, eu pago. A partir do momento que eu pago, eu estou provando para o Senhor a minha fidelidade para com Ele. Toda maldição é destruída. Você crê assim? Diga amém. Toda maldição é destruída em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Davi estava em crise. Olhe para mim. Davi estava em crise. Se você está em crise, está aprendendo o caminho. O caminho é esse. Se você está em crise com Deus, o caminho é oferecer um genuíno sacrifício. Do outro modo, você vai continuar em crise. Passa ano, entra ano, sai ano, você continua em crise com Deus. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Essa atitude de Davi indica um posicionamento de alguém que está decidido a resolver as suas crises com Deus. Esse é o que você quer? Porque essa atitude de Davi, não, eu vou pagar. Isso é um posicionamento de alguém que cansou de viver em crise com Deus. Alguém que diz assim, hoje eu vou resolver
a minha crise com Deus. Sabe como é que eu vou resolver? Me entregando no altar, me lançando aos seus pés, reconhecendo a sua grandeza. Eu sou um rei de Israel, o poderoso rei de Israel, mas eu vou provar para o meu Senhor ao pé do altar que eu não sou nada sem Ele, eu não sou absolutamente nada sem Ele, que eu não posso nada sem Ele. Se a mão dele não me guardar, eu não vou continuar existindo. Davi estava disposto, posicionado a resolver as suas crises com Deus. Pelo amor de Deus, por que nós não aprendemos isso? Por que nós não aprendemos que as nossas crises com Deus têm que ser resolvidas? Meu irmão, a crise com a sua esposa você tem que resolver o mais rápido possível. Imagine com Deus. A crise com o próximo, Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo ante mesmo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que resolver as nossas crises pessoais. Imagine com Deus. Davi foi disposto. Ele saiu do seu trono, ele saiu do seu palácio, ele saiu do seu conforto, da sua casa. Ele caminhou para a eira de Araúna, ele caminhou alguns quilômetros para poder oferecer um sacrifício genuíno no altar do Senhor, para resolver as suas crises. Aleluia. Enquanto Davi caminhava para aquele altar, enquanto Davi caminhava para aquela eira, o seu coração palpitava, no seu coração clamava a Deus, no seu coração exclamava a Deus, no seu intento era Deus, no seu coração pulsava Deus, Deus e Deus. Quando ele chega ao altar, Araúna vem. Meu Deus, que mensagem. Me dá vontade de pregar até amanhã. Eu estou sentindo a inspiração do Senhor para pregar para você nesta noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico pensando se eu tivesse tempo para escrever essa mensagem. Decidido a resolver as suas crises com Deus. Certo que a maneira mais genuína seria pagando o preço devido pelo sacrifício. Nós devemos aprender que a maneira mais eficaz para o sacrifício genuíno é com toda certeza pagando, gastando, investindo financeiramente pela fé para a obra de Deus. Nossas crises perduram porque ao invés de investirmos no reino, somos egoístas e continuamos em crise com Deus. Você pensa que é fácil pregar uma mensagem como essa? Talvez se eu tivesse tempo para pensar nela, eu não teria pregado ela para você hoje. Mas como eu não tive tempo, então como um relâmpago, Deus me inspira para pregar para você nesta noite. Bendito seja Deus. Quem mais? Quem quer dar chave de carro, chave de casa, bênção disso, bênção. Meu irmão, eu sou um arauto de Deus. Você quer ouvir a palavra de Deus? Abra o seu coração e permita que Deus fale contigo profeticamente, para que você entenda o que Deus quer e exige de mim e de você. Bendito seja Deus para sempre. O sacrifício desfaz a maldição. Versículo 25. O sacrifício desfaz a maldição. Versículo 25 diz assim: Davi edificou um altar ao Senhor e apresentou holocaustos, no plural, ofertas pacíficas, no plural. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Quando o texto diz Davi ofereceu holocaustos, no plural, ofertas pacíficas, no plural, significa que Davi demorou dias ali no altar. Olhe para mim aqui. Sabe o que é um holocausto? Um sacrifício que se oferece pela manhã. Isso diz que Davi ficou dias. Às vezes a gente quer resolver as coisas assim, ó. Não, vou lá e presto um culto, adoro a Deus, aleluia, aleluia, e está tudo bem. Ei, sacrifício genuíno não é isso. Davi ficou dias. O texto está dizendo holocaustos, no plural. Pelo menos 2 dias.
Ofertas, no plural, pacíficas, no plural, pelo menos 2 dias. Eu creio, Israel, os judeus sempre trabalham com o número 7. Olha para mim aqui, para esse pregador. Eu creio que Davi ficou 7 dias. 7 é o número da perfeição. Na cultura judaica nós vamos ver 7 é o número da perfeição. O texto não revela, mas o texto me diz que ele ofereceu holocaustos e ofertas no plural. Eu entendo que Davi ficou pelo menos 7 dias ali. E quer que eu seja mais profundo ainda? E Davi, ao meu ver, ele esteve em jejum, sem comer, oferecendo sacrifício, porque Davi queria sair da sua crise com Deus. Olhe para mim, você quer resolver a crise que você está há anos em um dia, em um culto. O cara quer chegar num culto e aí o cara está perdido, vagando, voando 3, 4, 5, 6, sei lá quantos anos, perdido, totalmente perdido, não sabe o que fazer, oferecendo sacrifício ao Léo. Aí o cara vem num culto e ele quer que seja resolvido o seu problema. Meu irmão, hoje começa um marco na tua vida, se você crê. E a partir de hoje o Senhor, Ele fará, profeticamente eu profetizo sobre a tua vida, fará algo grandioso. Quantos recebe, pode receber essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra profética. Davi esteve ali dias nos seus propósitos. E é interessante que Davi foi tão incrível que não apareceu mais Araúna. Parece que eu estou vendo Davi dizer assim: olha, deu ordens aos seus soldados. Eu estou conjecturando, tá? Imagine comigo aqui. Davi deu ordem aos seus soldados, dizendo: olha, vocês vão ficar aqui, eu vou estar ali orando ao meu Senhor. Vocês não vão deixar ninguém, não vou deixar ninguém me interferir, absolutamente ninguém. Qualquer pessoa que chegar aqui, eu não estou disponível, eu estou disponível apenas para o meu Senhor. Você está entendendo isso? Você entende essa palavra profética? E Davi tira todas as interferências, a menos que o diabo viesse e se transformasse e aparecesse a Davi, porque ele fechou as brechas. Feche as brechas, pelo amor de Deus. Você está em um campo minado, eu e você estamos em um campo minado, e Satanás não está brincando comigo e com você, e ele sabe quem é você para Deus, ele conhece quem é você para Deus. O Senhor sabe que você é alguém que Deus escolheu e fez propósitos, e ele vai fazer de tudo para interferir, ele fará de tudo para colocar interferências para que você continue em crise com Deus. Davi disse: a partir de agora eu irei sair da crise. O texto diz assim: então assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou do meio de Israel. Assim como enquanto Davi estava no altar. Você está entendendo isso? Enquanto Davi estava lá dias oferecendo holocaustos pela manhã, de manhã cedo, os primeiros raios solares, os sacerdotes iam ao altar e ofereciam o holocausto. O holocausto significa aquilo que sobe para Deus como um cheiro suave. Oh glória, bendito seja Deus. Davi esteve ali, não saiu do altar, do pé do altar, oferecendo ao Senhor, e diz: assim o Senhor se aplacou, assim o Senhor se tornou favorável. Olha bem, o cara vai ao altar, Deus era totalmente contra Davi. Alguns dias de sacrifício genuíno, o texto diz: assim o Senhor se tornou favorável
ao povo. Oh glória, aleluia, bendito seja Deus. Ei, presta atenção, quando Davi saiu de Jerusalém e foi para a eira de Araúna, todo mundo ficou, cadê o rei? Onde está o rei de Israel? A expectativa, e Davi volta glorioso, vitorioso. A partir de aí a terra descansou, a terra produziu, a maldição foi quebrada, a maldição foi desfeita, porque Davi foi lá oferecer um genuíno sacrifício ao Senhor. O Senhor com toda certeza se tornará favorável a cada um de nós, quando de fato oferecermos os nossos sacrifícios genuínos, sem que venhamos permitir qualquer tipo de interferência. Eu vou encerrar. Você que já está agoniado de me ouvir aí, já estou terminando. Davi não somente aprendeu, como também ensinou. A nossa vida é isso. Nós aprendemos e ensinamos com a nossa vida. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão de olho em você. Nós aprendemos e ensinamos com a nossa vida. Se você é um crente que vive em crise com Deus, as pessoas estão aprendendo. E elas vão começar a amaldiçoar a Deus por causa de você. E como que você vai sair da crise com Deus? Nós aprendemos e ensinamos. Davi aprendeu e ensinou a Araúna e a todo o povo de Jerusalém. Toda a nação de Israel aprendeu que o sacrifício genuíno, Deus fará cessar toda a maldição. Aleluia. Araúna e todo o povo que estava sofrendo pela praga, à beira da destruição, aprenderam com o sacrifício de Davi. A sua vida, alguém está olhando para você, e você deve glorificar ao Senhor através da sua vida. O anjo iria destruir toda a cidade. Vai analisar o contexto para você ver. Davi viu o anjo, veio para destruir. Quando o anjo levantou-se para destruir a cidade, Deus diz assim: pode parar. Aleluia. Nesse caso, Deus mostrou para Davi. E quantas situações que estão sendo destruídas e você nem viu, porque as crises com Deus permanecem. Com isso nós aprendemos o valor de um sacrifício genuíno. Se lance, ofereça o seu sacrifício sem medo. Não seja mesquinho, aceitando a ajuda de alguém que aparece com cara de quem está te ajudando. No entanto, ao invés de ajudar, está te atrapalhando. No Senhor, nele, fique de pé por favor. No Senhor deve estar a tua confiança, a tua inteira devoção. Aleluia. Feche os teus olhos. Começa a oferecer os teus holocaustos ao Senhor para que você saia da crise com Deus. Se você crer nessa palavra, hoje é o dia especial em que você pode começar a oferecer o seu primeiro holocausto ao Senhor amanhã pela manhã. Eu creio que Deus estará esperando você ao amanhecer. Deus vai te dar nesta noite uma noite tranquila, e Ele estará esperando você ao amanhecer, para que você ofereça o seu holocausto ao Senhor. Determinado que nada, absolutamente nada, vai tirar o teu foco do sacrifício genuíno diante do altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos a Ti por Tua palavra gloriosa, por Tua palavra profética.